Eu quero que vocês abram a Bíblia em Atos... Peraí, só um momento. É isso mesmo. Atos 3:19, por favor. Não sei se tem no telão. Diz assim: mas é hora de mudar de vida. Voltem para Deus, para que Ele limpe os seus pecados e derrame as bênçãos para renová-los. Bom, assim como foi, ministrado na peça de teatro sobre as 10 virgens, às vezes é na nossa vida, né? Quantos de nós, assistindo essa peça, não nos reconhecemos ali dentro daquele personagem, né? Às vezes mentir por coisa boba, ou querer curtir a vida, né? Achando que vai dar tempo, porque verdadeiramente é assim, né? É uma verdade que a gente escuta há muito tempo. Deus está voltando, mas ninguém sabe a hora, nem o dia, né? E muitas vezes a gente se apega tanto a esse mundo, né? E a nossa carne, e a gente vive relaxadamente de qualquer forma, né? E o pecado vai entrando na nossa vida e vai se tornando um hábito. Muitas vezes esse hábito chega a ser até imperceptível, né? A gente às vezes nem percebe que estamos cometendo pecado, porque ele já se tornou um hábito do dia a dia, né? E essa peça, ela fala muito isso, né? Ela fala que é uma verdade, é o que vai acontecer. Deus vai vir e Ele vai levar a sua noiva limpa, santa, purificada. Mas para isso a igreja, ela tem que acordar, né? Esposos, como que vocês tratam as suas mulheres, né? As suas esposas? Será que vocês têm amado a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja? Ou será que você trata melhor, né, uma colega de trabalho, ou algum parente, algum amigo, e quando chega em casa, trata a esposa de qualquer jeito? É rude, não tem paciência, não ajuda nas tarefas de casa, não tem um minuto para poder ouvir como foi o dia dela, quando ela está naqueles dias, né, que é um ciclo que toda mulher passa. Será que vocês têm amado? Será que vocês têm paciência? Será que vocês têm protegido? Será que vocês estão sendo sacerdote do seu lar e coluna da sua casa, orando, lutando pela sua família? Ou será que vocês estão tratando de qualquer jeito e simplesmente levando, né, no dia a dia? E esposas, como que vocês têm sido com o seu marido? Será que vocês têm sido uma mulher tola? Né, uma mulher que quando o marido chega cansado, né, e ele só quer ficar em silêncio, você já chega descarregando. Fala como se não houvesse amanhã, e briga porque o bichinho às vezes está concentrado em outra coisa, porque o homem é assim, né? Ele consegue pensar em uma coisa só. E a mulher, quando vê o marido, quando chega do serviço, já descarrega. Já fala o que aconteceu, já fala o que tem que comprar, já fala do filho, e aí ele fica até desorientado, né? Ou tá dando carinho como tem que dar, tá sendo aconselhadora, né? Está ajudando ele, tá sendo o braço direito, né? Está se submetendo a ele, ou quer ser uma outra cabeça do relacionamento, né? Como que está sendo o relacionamento de vocês? Filhos também, né? Eu sei que aqui todos nós temos, a maioria aqui que eu estou vendo tem filho, né? E filhos, como que vocês estão sendo com seus pais? Será que um amiguinho da rua tem sido mais o seu ombro amigo, mais o seu amigo? Será que você está entregando o seu coração, as suas dúvidas a um amiguinho da rua, a outras pessoas, e está ignorando os ensinamentos dos seus pais, está deixando de lado, não está ouvindo? Então, são coisas pequenas, mas que a gente tem que tomar cuidado, né? Porque são essas coisas pequenas que nos roubam e nos tira do foco e da direção de Deus. Amém? O pecado, ele não pode virar um hábito, né? Assim como foi na peça, assim como eu estou ministrando,
a gente tem que tirar, né, essas pequenas pedrinhas todos os dias. A gente tem que se santificar todos os dias, né? A gente tem que realmente olhar para nós e ver como está a nossa conduta. Porque Deus nos chamou. Todos vocês que estão aqui, vocês têm um propósito. Vocês não estão aqui somente para sentar e para ouvir. Vocês têm um chamado, vocês têm um propósito, vocês foram amados, escolhidos e desejados por Deus, né? Então vocês têm que entender que vocês não são comum. Vocês não são comum, não somos comum. E a nossa vida, a nossa conduta com Deus, ela tem que ser uma vida santificada, né? As pessoas, elas têm que olhar para nós e tem que verdadeiramente ver o brilho de Deus sobre a nossa vida, né? A gente prega, amém, a gente pode pregar para o amigo, a gente pode fazer célula, mas como que está sendo a nossa conduta dentro de casa? Como está sendo a nossa conduta no serviço? Como está sendo a nossa conduta fora, na rua, na escola? Será que somos os mesmos que estamos na igreja ou somos diferentes? Será que muitos de vocês estão preparados para a volta de Cristo? Eu vou ser sincera, eu já fiz várias vezes essa pergunta para mim, meu marido está de prova, e várias vezes eu chorei, porque eu sei que ainda não sou quem Deus me chamou para ser, e tem muitas coisas ainda que precisam ser melhorado, e temos que se analisar todos os dias, né? E o que Deus foi ministrando para mim é que tem muita diferença de remorso para arrependimento. O que é o remorso? É quando alguém está aqui ministrando e a palavra às vezes é de confronto. E ela vem de contra aquilo que estamos vivendo. E aí a gente chora, se derrama, né? E sente uma dor, uma culpa. Porque o remorso, ele faz isso. Ele não faz você querer mudar de vida. Ele não faz você querer largar o pecado. Ele não faz você querer ler a Bíblia todos os dias e falar, não, eu tenho que mudar. Porque eu sou diferente, eu tenho que mudar. Eu tenho que me aproximar de Deus. Não. O remorso vai fazer você chorar, se sentir culpado, porque é isso que Satanás ele faz. Ele faz você se sentir culpado, achando que você nunca vai conseguir mudar, né? E você não vai mudar de vida, você vai ficar ali parado, estacionado. Mas o arrependimento não. Quando você se arrepende verdadeiramente, você larga o pecado. E há uma mudança de vida. E é isso que Deus quer. Deus não quer remorso. Deus não quer choro. Deus quer mudança de vida. Deus quer o seu coração, né? E tem uma palavra chamada metanoia. O que significa essa palavra? Antigamente ela era usada até no exército, né? Essa palavra, ela significa o quê? Mudança de mente, né? Quando você, antigamente no exército, ela era usada até mesmo numa batalha, na guerra. E aí quando eles tinham que recuar ou ir em outra direção, eles falavam metanoia, para você mudar, né? Mudar de direção. E a palavra arrependimento na Bíblia, em Lucas, se você traduzir, ela está escrito metanoia. E o que a metanoia ela quer dizer? Ela quer dizer mudança de mente, né? Porque o arrependimento ele só vem com uma mudança de mente e um coração quebrantado. Então a gente tem que usar a metanoia na nossa vida. Não adianta eu me arrepender dos meus pecados. Eu me arrependi do meu pecado, mas ele está aqui do meu lado. Ele é uma tentação para mim. Eu tenho que ter uma mudança de mente, de vida. Tem que ter uma metanoia. Eu tenho que ir ao lado oposto do pecado. Porque eu sei que a minha carne é fraca, né? Então tem que haver verdadeiramente um arrependimento, né? E esse comportamento, essa mudança, ela só acontece com intimidade com Deus. A Bíblia fala em 2 Samuel 12 sobre quando Davi ele cai em pecado, né? Ele se apaixona por uma mulher e ele manda matar o esposo dela, que era um dos seus soldados. Eu creio que todo mundo aqui já conhece essa passagem. E por conta do desejo carnal, né? Ele deixou falar mais alto a carne dele. E aí ele se apaixona por ela, ele manda matar, ele mata o esposo dela e ele consome ela como sua esposa. E Deus teve que mandar o profeta Natã para ir lá e exortar ele. E o profeta Natã contou a história,
E ele ficou revoltado com essa história. E aí ele falou, não, mas tem que matar esse homem, tá errado isso. E o profeta Natan falou, esse homem é você. O que aconteceu com o Davi? A carne dele falou mais alto, ele pecou, mas ele não teve remorso, ele se arrependeu. Em Salmo 51, ele fala, deixa eu só achar aqui. Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas tenras misericórdias, apaga as minhas transgressões. Aqui foi um salmo quando Davi estava com o coração ali amargurado, quebrantado. Por quê? Não é porque ele foi pego no pecado. Nossa, descobriram o meu pecado não está mais ali, ó. Meu bichinho de estimação foi revelado. Não foi por conta disso. Não foi por conta do título dele como rei, não foi por conta da vergonha do pecado, não foi por remorso, foi porque ele não queria perder a intimidade que ele tinha com Deus. Ele fala assim, Senhor, não retires de mim o teu espírito. Por que Davi falou isso? Porque ele sabia que ele tinha pecado, que ele tinha errado, mas ele não queria permanecer naquele erro. Sabe, ele tinha verdadeiramente se arrependido, porque pecado nenhum valeria a pena, né? Viver longe de Deus. Pecado nenhum vale a pena viver longe de Deus. Então, ali a alma dele, eu creio que ele estava tão angustiado, sabe, quando ele fez esses salmos, que ele falou, Senhor, não retires de mim, eu pequei contra ti, eu errei, mas Senhor, eu não posso viver sem ti. Sabe por quê? Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Então, assim tem que ser na nossa vida, tem que haver arrependimento. Sabe, hoje em dia, tá tudo muito normal, século 21. É muito pregado sobre amor e amém, glória a Deus. Eu creio sim que Deus levanta ministrantes para ministrar amor, para ministrar sobre exortação, sobre arrependimento. Cada um tem o seu jeito. Mas hoje em dia é muito ministrado que tudo é lícito, tudo pode fazer, né? Você pode elogiar uma mulher ali no seu trabalho, a sua mulher está em casa, ela não vai saber, não é pecado. Porque pecado é só pensar besteira. Mas aí você está dando um passo com o seu elogio já para acontecer alguma besteira. Ou se não, uma mentirinha boba, uma mentirinha bem boba, sabe? Igual aquelas que todo mundo fala que é clichê. Quando liga, fala, não tá aqui. Geralmente é cobrança, né? Não tá aqui, esse número não é meu. Cara, você já tá abrindo portas para Satanás entrar na sua vida. E um abismo puxa o outro. E muitas vezes você olha e fala, por que a minha vida tá assim? Você fala mal do colega de trabalho para outro, depois você tá ali junto. Isso daí é falsidade, é um caráter corrompido. Você tratar mal o irmãozinho, olha feio para ele por algum motivo, sabe? Você se arrepende de alguma coisa, mas não tem coragem de ser humilde e chegar no irmão e falar, me perdoa por isso, isso e isso. Você simplesmente deixa pra lá. Já pedi perdão, vou voltar a sorrir como se nada tivesse acontecido. Então, infelizmente, os valores, eles estão sendo deixados de lado. Eles estão sendo deixados de lado. Mas Deus era o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele não mudou. Ele veio para cumprir a lei e não para abolir. Então, a gente tem que verdadeiramente se olhar e falar, eu estou pronto? Será que eu sou um exemplo para o meu filho? Será que eu sou um exemplo para a mocinha ali que eu prego todo dia e falo de Jesus todo dia? Por que será que ela nunca se interessou em ir para a igreja? Eu acho que é porque eu não tenho o dom de falar, minha dicção não é tão boa. Não, meu querido, é porque o que vai falar mais alto não é aquilo que você está ministrando, mas é o seu comportamento, sabe? Porque não adianta você ministrar uma coisa e ser outra. As pessoas, elas vão olhar o seu comportamento. Amém? Então, em primeiro lugar, eu fiz uns tópicos aqui. Em primeiro lugar, para mudança de vida, é você ter um relacionamento com Deus.
Como que você vai mudar de vida? Como que você vai olhar para si e vai querer um crescimento espiritual? Ou vai deixar os seus pecados de lado, né? Ou vai deixar a Netflix de lado para ler um pouco a Bíblia, né? Como que você vai mudar? Tendo um relacionamento com Deus. Precisamos ter um relacionamento com Deus. É muito pouco orar e pedir para Deus cobrir você, sua casa e sua família antes de ir trabalhar. É muito pouco quando você chega com sono. Eu entendo, eu trabalho fora, eu tenho marido, eu tenho filho. Eu entendo que é muita correria do dia a dia. Mas é muito pouco você chegar e antes de dormir você só agradecer. É muito pouco você vir para a igreja e recarregar a sua bateria e em casa deixar ela descarregada. Não! Você tem que carregar a sua bateria da palavra, da adoração, do louvor dentro da sua casa, no seu quarto. Então, para haver arrependimento, primeiro precisa haver relacionamento. Davi, ele só se arrependeu porque ele tinha um relacionamento com Deus. Ele tinha um relacionamento com Deus. Mas só relacionamento não adianta. Eu posso ter relacionamento com vocês. Eu tenho relacionamento com o meu ministério, né? De teatro. Mas eu não tenho intimidade com todos. Eu não abro o meu coração para todos. Eu não falo dos meus sonhos, dos meus medos, das minhas inseguranças para todos. Vou dar um exemplo. Eu falo com o meu líder, Tiago, Fabiana. Eu tenho um relacionamento com eles. Eles conhecem a minha vida, eles conhecem os meus sonhos, porque há uma troca. Então não adianta só você ter um relacionamento, você tem que ter intimidade. Segundo passo, para ver o arrependimento de verdade e para ver uma mudança de vida, um start de vida, é a intimidade com Deus. Quando a gente tem intimidade, a gente não só fala, a gente dá o direito e a voz para outra pessoa falar. E com Deus não é diferente. Por que quando a gente está orando, a gente fala dos nossos problemas, se arrepende dos nossos pecados, fala das nossas falhas, fala daquilo que queremos e acabou. Acabou a oração. Não, está errado. Quando a gente tem que orar, a gente tem que aprender a ouvir a voz de Deus, porque Deus quer falar no íntimo. Deus, Ele quer falar. Isso é um relacionamento, isso é intimidade. É quando você conversa com Deus, né? É uma conversa. Muitas vezes Ele quer falar com você, mas você não dá voz para Ele, você não dá direito de voz para Ele. Você só descarrega tudo que você precisa e acabou. E aí você acha que muitas vezes Deus vai falar com você somente através de uma revelação, ou através do pastor, ou através do líder. Enfim, aí corre atrás do irmãozinho da revelação. Mas não, quem tem intimidade com Deus, escuta a voz dele. Sabe, Deus quer falar com você, Deus quer ter intimidade com você. Deus quer ser um só com você. Deus quer se revelar. Deus quer revelar o coração dele para você. Ele quer te mostrar aquilo que Ele tem, os sonhos que Ele tem preparado para você. Ele quer te mostrar os seus erros. Como que você vai saber se você está errando ou não? Se o seu comportamento está sendo adequado, né, para um filho de Deus, para um cristão ou não? Não adianta você perguntar só para o seu líder ou esperar alguém vir até você e falar, sua atitude está errada. Olha, você está fazendo isso e não está sendo legal. Não! Deus, Ele quer se revelar. Deus, Ele quer te mostrar aquilo que você precisa mudar, aquilo que Ele precisa lapidar em você. Deus, Ele quer te lapidar, sabe? Ele quer te fazer um vaso novo, porque Deus, Ele vai buscar uma noiva santa, uma noiva limpa. E não só isso, Deus, Ele quer te usar aqui na terra mesmo. Você tem um propósito. Aonde você está trabalhando, você tem um propósito. Dentro da sua casa, você tem um propósito. O marido que você tem, a esposa que você tem, Deus que te deu, você tem um propósito ali. O filho que você tem um propósito ali. Sabe? Aonde você está, você tem um propósito. Se você encontra uma pessoa na rua e começa a conversar, não é por acaso. Deus, Ele não trabalha por acaso. Deus, Ele não trabalha por coincidência, Ele trabalha por propósito. Ele quer te usar. Ele quer que você seja limpo, sabe? Ele quer realmente te mudar. Ele quer te deixar mais parecido com Ele.
nesse mundo sujo, nesse mundo que tudo pode, nesse mundo que, não tem nada, deixa, não, isso daí era antigamente. Não, é mentira de Satanás, sabe, precisamos ter uma vida santificada. E só quem vai te mostrar isso, só quem vai te revelar aquilo que você precisa mudar é o Espírito Santo. Mas antes você precisa ter relacionamento, você precisa ter intimidade. Porque sem relacionamento, sem intimidade, infelizmente, Deus ele não vai te revelar. E você vai continuar vivendo na mesmice. Não queira viver na mesmice, volte a sonhar. Eu não sei o que Deus tem para a vida de cada um aqui, porque eu não conheço, mas eu tenho certeza que Deus já mostrou. Eu tenho certeza que daqui vai sair ministros, eu tenho certeza que daqui vai sair profetas, ou já tem profetas, sabe? Mas vocês precisam tomar posse, vocês precisam se levantar. Quando Davi foi lá, quando o profeta foi lá ungir Davi ele não se tornou rei no mesmo dia. O profeta ele foi lá e ele ungiu. Mas a partir daquele momento, Davi mudou a conduta dele. Então é isso que Deus quer para a sua vida. A partir de hoje que você venha tomar posse daquilo que Deus te chamou. E você venha mudar a sua conduta. Sabe? Se arrependa mesmo. Larga aquilo que você precisa. Eu estava conversando com meu esposo. E como muitas coisas nos roubam, né? Porque às vezes a gente foca só no pecado. Mas nós cristãos precisamos entender que Deus nos chamou para uma vida extraordinária. Sabe? A gente é carne, alma e espírito. Mas a nossa origem é um céu. Muitas vezes a gente vive mais aqui na terra por ilusão. Eu vou dar um exemplo. Às vezes no sábado a gente quer assistir uma Netflix, ou a gente quer sair, a gente quer conhecer lugares novos. E isso não é pecado, e isso não é errado, tá? Mas quanto tempo a gente tem de qualidade, sabe, de estudo da palavra com a nossa família? Quanto tempo a gente tem de qualidade com Deus? Às vezes a gente vive muito aqui na terra, muito carnal, querendo realizar os desejos e o conforto da nossa carne. E isso não é pecado. Mas a partir do momento que você deixa Deus por último lugar, a partir do momento que você pega Deus e deixa Ele só de quinta-feira, eu não sei se o culto aqui é de quinta-feira, de quarta-feira e de domingo, e às vezes de sábado, cara, isso já se torna pecado, porque você já está deixando Deus em segundo, terceiro, quarto, quinto lugar. Um Deus que entregou o seu filho para morrer na cruz por você. Então a gente tem que se olhar, se autoanalisar e ver o que precisamos consertar. Porque Deus está chegando e Ele vai buscar a sua noiva, né? E a gente tem que ter convicção da nossa salvação, porque é isso que a Bíblia fala. Mas antes a gente tem que se analisar, porque a salvação é mediante a fé. Mas na Bíblia está escrito, e a gente também tem que seguir, que a gente tem que carregar a nossa cruz e negar a si mesmo. Paulo, ele fala que ele esmagou a carne dele todos os dias. E é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que esmagar a nossa carne todo dia para viver a vontade de Deus. Você já experimentou? Você tá lá, eu não sei qual é o temperamento de vocês, mas às vezes, vamos supor que você é sanguíneo e você tá lá querendo entrar numa briga, querendo discutir, você simplesmente escuta a voz de Deus falando, fica quieto. E naquela hora você, meu Deus do céu, é nessas horas que eu não queria ser crente, né? Mas quando você chega em casa e deita no travesseiro, Deus fala pra você, não valeu a pena? A sua consciência leve, porque na hora da raiva, ou né, em algumas situações, a gente deixa a carne falar mais alto. E é aí que entra a intimidade com Deus. Deus vai te lapidando, Deus vai te mostrando, Deus vai te direcionando. E aí quando a gente chega em casa não tem sensação melhor do que dever cumprido. Ou quando uma pessoa olha pra você e fala, você é cristã, né? Você olha, você tenta até lembrar, será que eu falei Deus abençoe, a paz do Senhor? Eu acho que não. Aí a pessoa olha e fala, não, porque eu vi o brilho do Espírito Santo em você. Cara, que sensação de dever cumprido.
de que estou no caminho certo. E é isso que a nossa alma tem que ansiar, sabe? É esse desejo que o nosso coração tem que arder, a ser realmente mais parecido com Deus. Amém? Eu queria que vocês abrissem 2 Crônicas 7,14, que fala assim: e o meu povo que se chama pelo meu nome, reagir com humildade, orar, buscar a minha presença e abandonar os seus maus caminhos, estarei pronto para atendê-los do céu. Ouvirei e perdoarei os seus pecados. Restaurarei o bem da sua terra. Amém? É isso que Deus quer de nós hoje. Sabe, não é por acaso que eu fui chamada para ministrar. A princípio eu queria falar que não. O meu esposo sabe, Deus sabe. Mas eu creio que Deus me chamou aqui e escolheu realmente esse dia. E na minha simplicidade, né, eu creio que Deus me usou para falar com cada um aqui. E que essa palavra ela venha a ser um start na vida de vocês. Sabe? E que vocês não venham esperar para amanhã mudar. Que vocês venham a mudar hoje mesmo. No momento da oração, que o Espírito Santo venha se revelar a cada um aqui. O que vocês precisam mudar para ter um caráter irrepreensível, sabe? Para ter um caráter formado, um caráter de Cristo. Deus chamou Davi de um homem segundo o meu coração. Davi, ele pecava. Se vocês lerem 1 e 2 Samuel, vocês vão ver. Davi, ele pecava. Mas ele se arrependia, ele não tinha remorso. Ele se arrependia e ele tinha um coração voltado para Deus. Porque ele tinha relacionamento, ele tinha intimidade. Ele não queria mais viver longe de Deus. Sabe, é esse amor, essa intimidade que Deus quer de cada um de nós aqui. Que a gente venha arder por Deus, que a gente venha ser apaixonados, que a gente venha todos os dias experimentar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não é fácil, mas em Atos, quando Jesus subiu, Ele não nos deixou órfãos, Ele deixou o Espírito Santo, e o Espírito Santo é uma pessoa, e Ele anda todos os dias do nosso lado. Sabe, basta você verdadeiramente dar espaço para Ele. Basta você deixar Ele morar e entrar no seu coração. Tem uma peça que, eu não sei se a gente já apresentou aqui, que essa peça, ela relata muito bem sobre o Espírito Santo, que é o banquinho das decisões. Né? Então, deixa o Espírito Santo tomar a decisão. Porque tem muitas vezes que a gente quer deixar o Espírito Santo tomar decisões, mas a gente afasta ele do banquinho e a gente toma a decisão na frente. Não, querido. Deixa o Espírito Santo entrar no seu coração, na sua casa e tomar decisões. Antes de vocês fazerem qualquer coisa, consulte o Espírito Santo. Peça para Ele mostrar para vocês aonde vocês estão errando, aonde vocês têm que ser lapidados. Será que falta os dons e os frutos do Espírito? Será que falta mansidão dentro da sua casa? Será que falta mansidão dentro do seu serviço? Será que está faltando amor nos dias de hoje, depois de uma pandemia? Só nós sabemos o valor de um abraço. Será que está faltando amor com o próximo? Ou a gente está tratando com ignorância ou não está tendo mais paciência? Olha com olhos de amor, sabe? Tem os frutos do Espírito. Anda como Deus andou. Anda como Jesus andou, Jesus é o maior exemplo aqui na terra. Ele foi o maior exemplo, né? Do ser humano reto, com o coração quebrantado. Então anda como Jesus andou. Eu sei que não somos perfeitos como Ele, mas o Espírito Santo está aqui para nos ajudar. Então, que nessa noite vocês venham olhar para dentro de si e ver o que vocês precisam mudar. Se é dentro da sua casa, se é dentro do seu serviço, se é com as pessoas que estão ao redor, sabe? Como que está sendo a sua conduta? Será que vocês estão prontos para quando Deus voltar? Será que vocês viveram tudo aquilo que Deus prometeu que vocês iam viver? Ou vocês estão só deixando o tempo passar? Que venha a voltar a ter esperança,
esperança para as promessas, esperanças para aquilo que Deus te chamou para ser, daquilo que Deus te chamou, daquilo que Deus te prometeu, que a esperança ela venha voltar, sabe, que a chama ela venha voltar, e que hoje vocês venham verdadeiramente mudar de vida, que hoje vocês venham, sabe, olhar para o Espírito Santo e falar: Espírito Santo, me perdoa, assim como foi citado aqui no final da peça. A Bíblia fala: não entristeceis o Espírito Santo. Que vocês não venham, que nós não venha mais entristecer o Espírito Santo, sabe? Mas que a gente venha verdadeiramente assim mudar de vida. Que as pessoas venham ver Cristo em cada um que está aqui. Amém? Só terminar com uma frase que o pastor falou e eu guardei comigo. Não importa o que fazemos, somente o arrependimento vai nos levar a algum lugar com Deus. Cara, é somente o arrependimento. Eu usei Davi como exemplo, mas se vocês forem ver na Bíblia, todo grande homem e mulher de Deus, eles só continuaram a caminhada depois de algum pecado, depois de algum tropeço, por conta do arrependimento. E o arrependimento ele só veio porque eles teve intimidade e relacionamento com Deus. E é isso que Ele quer de cada um aqui: relacionamento e intimidade. Amém? Glória a Deus.